Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa branca e o tema da nossa videoaula de hoje é Cidadania Negra no Brasil pós-abolição. Como ficaram as condições de vida dos ex-escravizados e seus descendentes no pós-abolição? Será que na prática eles foram libertos? Como a sociedade percebia essa extensão da cidadania aos ex-escravizados? E como funcionava o racismo no momento do pós-abolição? Bem, esses são alguns dos assuntos que nós vamos tratar na videoaula de hoje. É importante nós destacarmos que, claro, a abolição, juridicamente, ela foi boa porque ninguém quer ser escravizado. Não havia condições econômicas para oferecer dignidade aos negros no pós-abolição. O problema é que a sociedade não ofereceu nenhum tipo de condição para a inserção social desses ex-escravizados e seus descendentes. Não havia emprego, moradia, sem contar o preconceito que existia em relação aos ex-escravizados. Por conta disso, o reflexo desse tratamento aos ex-escravizados é percebido até nos dias atuais sob a forma do racismo. Atualmente, na sociedade brasileira, pessoas negras sofrem com racismo. Segundo alguns estudiosos, o racismo estrutural, ou seja, aquele que está presente nas estruturas das relações sociais, determina as condições e oportunidades das pessoas negras na nossa sociedade. Eles são exemplificados através de estatísticas que mostram que a maioria das pessoas presas são pessoas negras, negros possuem menor grau de escolaridade, ainda nos dias atuais os negros possuem os piores empregos. O fato é que a escravidão chegou ao fim. Os ex-escravizados passam a ser juridicamente iguais perante a lei, mas a lei não lhe dava as garantias de ser aceito na sociedade e de viver com dignidade. Por isso, os recém-libertos viveram dias muito difíceis. Bem, para podermos falar da cidadania negra no pós-abolição e entendermos essas nuances do racismo que ainda prevalecem em nossa sociedade nos dias atuais, é importante destacarmos que o Brasil teve um período colonial onde foi utilizada mão de obra escravizada e que povos africanos de diversas etnias foram tirados do seu continente, da África, para atender a um mercado colonial no Brasil. No século XVI, os europeus estimulam a escravização e o tráfico de escravizados da África para o Brasil. No Brasil, os africanos escravizados são vendidos nos portos e levados para as lavouras e as cidades para trabalharem. Famílias e grupos étnicos são separados, forçados a trabalhar sem descanso, viviam amontoados em senzalas e ainda sofrem castigos e punições. Essa retirada de milhões de africanos pertencentes a diversos grupos étnicos de seu continente é chamado de diáspora africana, porque na verdade eles são espalhados para atenderem a um mercado cruel da escravidão e são obrigados a deixar para trás os seus laços familiares, os seus laços culturais. Por outro lado, nós vemos diversas formas que se estabelecem de resistência à escravidão, tanto com rebeliões, com fugas para quilombos e também com a tentativa de manter os aspectos culturais de suas origens. Tanto que a sociedade brasileira tem uma marca profunda das culturas matrizes africanas. Um outro ponto é que a abolição foi um processo gradual e que havia interesses econômicos internacionais em jogo.
Agora, os escravizados foram fundamentais nesse processo de resistência e de luta contra a escravidão. Tanto que, além de promoverem as rebeliões, também procuravam buscar recursos financeiros para poderem comprar cartas de alforria. E a partir da segunda metade do século XIX, parte da sociedade era a favor das causas abolicionistas. E foram criadas também, já nas últimas décadas do Império, as campanhas abolicionistas, onde buscava juntar recursos para comprar cartas de alforria e publicavam as suas ideias em jornais abolicionistas. Esses jornais abolicionistas e essas organizações se rearticulam no pós-abolição e viram um mecanismo de luta contra o racismo e contra as desigualdades de oportunidades na sociedade. Ou seja, buscavam lutar pela dignidade das pessoas negras. Clóvis Moura foi um pesquisador que destaca também a importância das irmandades religiosas e do candomblé como símbolos de resistência cultural e religiosa numa sociedade cheia de preconceitos. Aqui vemos uma imagem do terreiro da Casa Branca em Salvador, Ilê Axé Ianaçoká, templo de candomblé na São Queto, símbolo de resistência negra fundado em 1830. É o primeiro monumento da cultura negra considerado patrimônio histórico do Brasil, tombado pelo IPHAN em 1986. Como o candomblé não era considerado uma religião, havia uma opressão racial e ideológica e, por conta disso, uma frequente perseguição ao culto. Interessante que no pós-abolição, essas organizações religiosas foram importantes polos de resistência cultural. Tanto que, após as festividades religiosas, eram comuns as reuniões para as manifestações culturais, como o jongo e o samba também, que se desenvolveu nesses ciclos. Um exemplo é a história da Tia Ciata, que saiu de Salvador, se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde hoje é a zona portuária, na região da Gamboa, vendia seus tabuleiros com quitutes, onde hoje é a Praça 11, e promovia em sua casa encontros e festas entre lideranças religiosas e sambistas. Na imagem à esquerda, vemos uma das raras imagens da Tia Ciata, e na imagem à direita, a Rua Visconde de Itaúna, onde ficava a casa de Ciata. No Brasil, sem acesso à terra, sem uma indenização pelos trabalhos forçados, geralmente analfabetos, sofrendo preconceito, muitos desses ex-escravizados acabaram permanecendo nas fazendas em que trabalhavam por baixíssimos salários. Alguns mudavam de fazendas, mas não possuíam um trabalho seguro e que oferecesse boas condições de sobrevivência. Alguns migraram para as cidades e tentaram viver como ambulantes, vendendo quitutes, vendendo doces, oferecendo alguns serviços, como de sapateiro. Ou seja, passaram a sobreviver com subempregos, o trabalho informal ou artesanato. Por isso, aumentava significativamente nas cidades o trabalho de ambulantes, empregadas domésticas, quitandeiras. Muitos passaram a morar nas ruas ou em cortiços. Por isso que nós percebemos que os resquícios da escravidão permaneceram nessa sociedade. Como podemos observar nesta fotografia, em 1899, a escravidão havia sido abolida por lei, mas costumes com referências racistas e de exploração permaneceram entranhados na sociedade. E para agravar mais ainda essa questão do racismo no Brasil do pós-abolição, no final do século XIX, chegaram as ideias que foram cunhadas na Europa no século XVIII de diferenças biológicas entre as raças. Ou seja, essas ideias pseudocientíficas afirmavam que existia uma raça superior, a raça branca,
e as raças inferiores, que seriam a raça negra e vermelha. Então, havia aí uma hierarquia entre as raças. A ciência já provou que não existe diferenças entre raças e que só existe uma raça, a raça humana, e que as diferenças de etnia não definem troncos raciais. Mas essas ideias pseudocientíficas de diferenças biológicas de raças foram trazidas para o Brasil no século XIX e amplamente difundidas no século XX. E ainda foram influenciadas pelas ideias do darwinismo social e da eugenia, que foram desenvolvidas no século XIX a partir do surgimento do positivismo. Essas ideias pseudocientíficas estimularam a vinda de imigrantes europeus para o Brasil para trabalharem e também para servirem como uma política de branqueamento da população através do processo de miscigenação. Nessa pintura do início do século XX, de Pedro Pérez, chamada Fascinação, temos um exemplo dessas reflexões de questões raciais. Na obra A Redenção, de Kant, são abordadas as teorias raciais controversas do fim do século XIX e o fenômeno da busca pelo embranquecimento gradual das gerações de uma mesma família por meio da miscigenação. É claro que os negros passam a ser vistos como um problema para as classes dominantes. Logo, o racismo ele se evidencia e essas ideias pseudocientíficas de diferenças raciais acabam enfatizando mais ainda o racismo na sociedade, promovendo uma ideologia de que branquear a sociedade é o melhor para o seu desenvolvimento. No Brasil, a partir da década de 1930, ocorreu um deslocamento do enfoque entre as pseudo-diferenças de inteligências entre as raças para a ênfase nos aspectos culturais. E aí começaram a enfocar os aspectos da mestiçagem e da convivência harmônica e hierarquizada entre as raças. Construiu-se uma ideia que, na verdade, é um mito de que existia uma democracia racial no Brasil. E essa pseudo-convivência harmônica entre as raças, na verdade, só serviu para mascarar cada vez mais o racismo presente. O termo raça, ele serve para mostrar o quanto a cor da pele, o tipo de cabelo e outras características podem determinar o lugar social dos sujeitos e também que as oportunidades elas não são iguais para todos. Por isso que vale destacarmos a atuação dos movimentos sociais, principalmente o movimento negro, nessa discussão e atuação no combate ao racismo. O movimento negro começa a se desenvolver a partir da década de 1930, através da Frente Negra Brasileira. A partir de 1944, surgem novas organizações negras, como o Teatro Experimental do Negro, que teve participação determinante do professor Abdias do Nascimento. Na fotografia, vemos Abdias do Nascimento. Considerado um dos maiores expoentes da cultura negra e dos direitos humanos no Brasil e no mundo, foi oficialmente indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2010. Fundou entidades como o Teatro Experimental do Negro, o Museu de Arte Negra e o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Foi um idealizador do Memorial Zumbi e do Movimento Negro Unificado, e atuou em movimentos nacionais e internacionais como a Frente Negra Brasileira, a Negritude e o Pan-Africanismo. Portanto, é importante conhecermos a diversidade cultural do Brasil e compreendermos como se estabeleceram as relações étnico-raciais, para que possamos combater o preconceito, o racismo e lutar
pela igualdade de oportunidades entre todos na nossa sociedade. Só pensando no respeito à diversidade e à pluralidade é que podemos um dia chegar à tão sonhada igualdade de direitos. As leis que coíbem o racismo foram produtos de lutas de décadas dos movimentos sociais, porém elas não são suficientes para acabar com ele. É necessário denunciarmos os crimes de racismo, valorizarmos o estudo das relações étnico-raciais e criarmos espaços de um amplo debate social e políticas públicas de afirmação positiva e de reparação para os descendentes de povos africanos e indígenas. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a imagem ao lado da tia Ciata. Ela promovia festas e encontros em sua casa, sobretudo após reuniões religiosas. Por que podemos afirmar que ela foi um exemplo de importância na resistência negra e na luta pela cidadania no pós-abolição? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir as nossas próximas videoaulas. Até breve!